Muito bem. Então, vamos lá. A Mari já está chegando, então? Não, um segundinho para ela. Se você quiser começar, Dani, às vezes está com algum problema com o computador lá, mas ela vem aqui. Tá. Uhum. Aí, alguém chegou. E é ela. Oi, Mari. Muito bem, lá vamos nós, então. Boa noite, Mari. Agora conectou dela. Página 52. Como Pisci Sofia se salva do caos? Como a história é contada do ponto de vista interior da alma e, portanto, não inclui os detalhes e as preocupações usuais do nosso mundo de nomes, conceitos e formas, nenhuma menção é feita às recomendações contidas nos ensinamentos públicos de Jesus. Tampouco é mencionada a necessidade de superação da fraqueza e vícios e do cultivo das virtudes. O que se vê nas metanoias de Sofia é um repetitivo louvor à luz, refletindo seu profundo anseio por se livrar da opressão dos regentes e de ser salva do caos pela luz, no qual sempre teve fé. Ora, no exame dos profundos ensinamentos éticos de Jesus, como relatados no Sermão da Montanha, vê-se que esses ensinamentos estão implícitos do ponto de vista da alma espiritual nas metanoias de Sofia. Centrando-se, por exemplo, na questão fundamental do amar a Deus sobre todas as coisas, nota-se que o anseio e a fé na luz, retirados por Sofia em todas as suas invocações, nada mais são do que a expressão desse amor. Sabendo que a luz do alto é o outro nome para Deus, percebe-se que o amor é a força motriz que impede Sofia a caminhar, que impele Sofia a caminhar, passo a passo, ao longo de muitas eras e após muitos sofrimentos, pelos meandros dos mundos inferiores, até alcançar o descanso e a glória na luz. A questão do combate aos vícios e às fraquezas e da promoção das virtudes está implícita nas repetidas lamentações de Sofia. A respeito das aflições e dos tormentos impostos pelos regentes, está subentendido na sequência das metanoias que a alma procura vencer as tentações e superar as suas fraquezas. Pois cada vez que sucumbe, isso significa, do ponto de vista espiritual, um tormento. Portanto, ao pedir ajuda à luz para livrar-se das aflições dos pecados, os que são os regentes, Sofia indica que está procurando renunciar ao mundo com todos os seus atrativos materiais, impelida por seu amor a Deus, que é a luz. Aliás, a renúncia ao mundo e às suas matérias é reiterada diversas vezes nas partes subsequentes do texto, nos diálogos de Jesus com seus discípulos, pois esse preceito parece resumir todas as condições para o discipulado. Portanto, os ensinamentos tradicionais de Jesus, dirigido à personalidade, estão também implícitos na narrativa de Sofia, que são instruções esotéricas à alma.
O próprio termo metanoia é indicativo de que Psofia está consciente dos seus erros e pecados, que foram cometidos em virtude da sua ignorância e da sua fraqueza. Resta saber, no entanto, qual é a ideia básica por trás das metanoias de Psofia. É possível que, em parte, Jesus estivesse se referindo à tradição judaica de arrependimento, que tem o sentido de retorno, ou seja, a volta ao reto relacionamento de obediência ao Senhor Deus e o retorno ao seio do Pai. Porém, a etimologia da palavra grega, metanoia, parece ser a chave final para a compreensão do processo salvífico. O termo grego foi mantido no texto copta, pois um termo complexo, meta, além, e enoia, mente, ou seja, o que está além da mente. Num sentido mais amplo, o termo expressa também a mudança da maneira de pensar ou de estado mental. Visto sobre esse prisma, metanoia significa mudança de atitude, valores e orientações de vida, devido à mudança mental. Portanto, as metanoias de gradativa mudança de estado mental da alma, que passaria a ser reorientar das coisas materiais do mundo para os valores espirituais. Esse movimento para refletir a recomendação de Paulo aos Romanos, parece refletir a recomendação de Paulo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. A transformação dos estados mentais como fórmula para a liberação é idêntica aos cânones budistas e comprova o fato de que os ensinamentos esotéricos dos grandes mestres provêm de uma fonte única, a tradição, sabedoria. Parar um pouquinho aqui para a gente comentar. Aqui trouxe uma questão interessante, além de outras ali para cima, mas sobre o termo metanoia, né? Que ele foi mantido em copto para tentar trazer o sentido original dele, que é além da mente, o superior à mente, né? Que saía do racional ali, do cognitivo, do que a gente usa e expanderia acessando consciência. E numa linguagem mais comum a nós, significaria o arrependimento, né? Ou ele até tinha citado aqui outro termo, que seria o retorno, volta ao reto, ao caminho reto. Mas, de certa forma, quando a gente acessa esse além da mente, essa consciência, naturalmente vem os arrependimentos, as transformações, né? Fazem parte, eu acho que elas não se separam, na minha percepção. Pode ser ter uma definição, a palavra um pouco mais abrangente, mas o processo de metanoia envolve o despertar da consciência, arrependimento e transformação, né? É como se englobasse os três, ao meu ver, dentro da transformação, dando uma notadinha aqui. No contexto, passa por esses três processos, né? Eu acho que daí esses três processos é o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento é a transformação, né? Então, eu acho que é a Ele pode junção do que você falou, de tudo que você falou, se chama autoconhecimento. Na psicologia transpessoal, a gente vê o autoconhecimento como a primeira etapa, mas não como garantia de mudança, por isso que fala até das... Mudança não, nem é o termo adequado. Das etapas do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Eu acredito que a metanoia entraria dentro desse contexto também, porque às vezes a gente conhece, a gente entra também naquela base do saber, sentir e vivenciar, que eu sei, eu percebo, eu sei das minhas dificuldades, eu sei de algum vício comportamental meu, mas esse conhecer-me ainda não é suficiente para que eu mude. Então,
vou desenvolvendo o autodomínio disso para daí vir a transformação como consequência, né? Que é, e muitas vezes isso pega também na superficialidade do autoconhecimento. Muito de falar, até na terapia, falar, eu me conheço, eu faço um mapa astral, eu sei as características do meu signo, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, prega-se um autoconhecimento muito superficial, né? Como se a gente fizesse aquele teste de personalidade lá, eu sei se eu sou fleumático, se eu não sei o quê, se isso fosse suficiente para a pessoa se conhecer, mas não é. O autoconhecimento, ele envolve nessa profundidade do conhecer o ser, que é mais... Exatamente, porque eu falei no sentido de que o autoconhecimento teórico, enfim, se não tiver a transformação, ele não é um autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento verdadeiro, que você falou aí, ele envolve a transformação, ele envolve a metanoia, né? Porque não tem como não haver essa metanoia quando a pessoa entra mais a fundo, né? Nesse autoconhecimento aí. Então, exatamente, é uma consequência do autoconhecimento, quando ele não é superficial, né? É isso. Tem essa percepção também. Deixa eu ver nesse trecho anterior aqui se tinha alguma coisa legal comentar. Ele fala aqui que não tem nenhuma menção feita aos ensinamentos públicos de Jesus, né? Que ele mencionava ali a questão das virtudes, fraquezas, dos vícios, que se vê, não é o que ele, né, intitula ali nas metanoias, mas sim esse processo o ciclo, né, a passagem dela pelas dificuldades, pelos conflitos, em várias eras, em muitos tempos ali, caindo, levantando, superando fraquezas, vivendo os tormentos, né, quando sucumbe, quando cai ali as tentações, e as metanoias como ápice de transformação, né. Acho que é isso, é mais a questão do termo mesmo para a gente refletir. E aí a passagem, a citação de Paulo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. Eu estava até escrevendo, compartilhei ontem lá no meu grupo, pensando sobre isso aqui. A gente tem também vivido um super estímulo, assim, eu vejo, sobre autenticidade, seja você mesmo, assuma quem você é, e se aceite como você é. Se você não se aceitar, as outras pessoas não te aceitam. E muitas vezes isso também, de certa forma, assim, é romantizado e deixa a gente confortável na condição que está ou como é, né? Eu acho que mudar ninguém muda, mas se transformar, a gente pode transformar. A mudança, ela pode ser, acaba sendo passageira. A gente vê uma pessoa que muda de religião e que se converte, que dá água para o vinho, ela está transformada. De repente, ela não consegue sustentar aquela situação e ela acaba voltando às tendências. Toda mudança que a gente tenta fazer abrupta, a gente acaba, né, não conseguindo sustentar. A transformação onde acontece, o contexto da metanoia, né? E eu sinto, assim, muito, lembrei agora disso, lendo essa passagem de Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Então, não sei, eu acho que nós não estamos aqui para se aceitar do jeito como a gente é, porque isso traz uma ideia de estacionar, né? De que eu sou assim, você sempre assim e pronto. Mas buscar esse melhor que nós temos ou que nós podemos fazer de melhor para si e para o mundo também, né? Isso é verdadeira transformação. Acho que isso resume o sentido da vida. É a gente se transformar e não continuar como estamos, simplesmente como uma justificativa. Uma preguiça de mudança, de certa forma. Só um parênteses aqui que eu lembrei desse contexto. A ausência das considerações éticas usuais no processo de libertação de psicosofia poderia ser vista como uma consequência da fórmula essencial da sua libertação,
ou seja, a orientação interior para a luz, constante e progressiva. Em vez de uma obediência, muitas vezes mecânica, às prescrições externas. Está explícito que a intenção ou o estado de espírito é mais importante do que a própria ação, pois, em última análise, é a mente que governa o ser. Este é o grande desafio de todas as almas, transformar a mente usando a própria mente como instrumento. Um desafio digno de Hércules com seus 12 trabalhos de símbolo iniciático. A consequência prática para o aspirante é que ele deve buscar sempre no âmago do seu ser a orientação do mestre interior. Dali surgirão as normas éticas mais elevadas, livres de oportunismos e racionalizações. Essa obediência ao mestre interior pode ser expressa como agir com o coração, falar com o coração e pensar com o coração, pois é no coração do homem que mora o Cristo interior. Legal isso aqui, muito, muito bonito. A gente fala muito também na psicologia transpessoal sobre o terapeuta interior, sobre o nosso Cristo interno, ou em outras abordagens sobre o eu superior, a divindade que habita dentro da gente, né? E a gente vê também na doutrina espírita sobre as leis divinas que estão na nossa consciência, que se a gente acessar a consciência, nós temos tudo ali gravadinho. Não é uma coisa que nós precisamos buscar externamente. E, de certa forma, isso tudo resume esse contexto que a mente, e é justamente ela utilizada para desenvolver ela mesma, né? E no sentido do ser mental, da capacidade mental, e não do cérebro, né? Não está falando da questão orgânica, mas do ser mente, assim como Deus, né? Em questão de pensamento e manifestação e tudo. Então, achei bem, bem bonito esse processo aqui da gente deve buscar sempre no âmago do ser a orientação do mestre interior, porque a gente sabe. Se a gente se permitir, a gente sabe. É o que eu gosto de comentar muito no curso dos chakras, desse processo de autoconhecimento, quando a gente sai um pouco ali dos terrenos, dos mundanos, e vive ali buscando justificativas só para nossas ideias, para os nossos conceitos, sem sentir, sem você buscar estimular os chakras superiores, que começa desde o cardíaco, que é o sentir, né, mas passa pela consciência e conexão com o divino, com a fonte superior, né? Então, esse desenvolvimento que leva a buscar o sentido, a verdade, a clareza das coisas, e não o certo ou errado, o bom e o mal, no nível cognitivo e racional do que a gente vive hoje em dia, né? Daqui para baixo. Então, essa percepção e esse estímulo que vem muito desse agir com o coração, de falar com o coração e pensar com o coração. Daí a gente abre um outro parênteses, né? Para uma visão muito superficial que nós temos do que é coração. Agir com o coração. É como se eu fosse agir sempre pela emoção, como se o coração se resumisse à emoção. Isso, na verdade, não é coração, é o ego também, né? Quando a gente fala a razão ou a emoção, ambos estão relacionados aos movimentos egóicos. A consciência é o caminho do meio. Então, não é eu ir pelas tendências, por aquilo que, pela paixão do momento, pela euforia da situação. Entende-se isso hoje como agir com o coração. Mas até a etimologia o significado de coragem é agir com o coração, né? O sentido de coragem. Então, agir com o coração nada mais é do que agir com a consciência, e não com a razão e nem com a emoção, porque ambas estão ainda no mundo superficial, na matéria, né? Vinculada a isso, elas vão atender às necessidades materiais. A emoção, ela vem de encontro ali com os desejos, com as paixões, até mesmo com a ira, com o instinto ali né, a pessoa fica irritada, fica ofendida, isso aí tudo está na emoção, e se eu agir a partir disso, parece que eu estou agindo com o coração, mas não é. E pela razão, muitas vezes a gente vai pegar a crença, vai pegar conceitos, valores de certo e errado do que é, o que a partir do que hoje eu vejo de uma forma muito limitada, para ter como referência as minhas ações. E esse conceito de reflexão, de agir com o coração é muito mais profundo, né? Seria como se fosse a pessoa agir com todo o seu âmago, aquilo que é mais essencial, né? Está dentro dela.
Exato. Entendi. Com a essência, acessando a essência consciencial, né? Que é muito mais profundo do que o que a gente entende superficialmente. É um Eu acho que a chave desenvolvimento. que ele coloca é que dali, né, desse semestre interior, surgirão as normas éticas mais elevadas. Eu acho que a chave é essa palavra ética, né? Porque o que é ético vem de dentro. Quando você está alinhado com o teu Deus interior, você é ético, né? Muitas vezes, talvez, faça alguma coisa que não seja compreendido no mundo externo aqui, ou com as normas Sim, morais, vamos dizer, mas ele está alinhado com uma ética interior. Acho que é nesse sentido que ele fala, agir com ética é agir alinhado com esse Deus, né? Com esse coração, enfim, que você tem, né? Com esse mestre interior. sim. É a gente buscar, independente, porque quando a gente tenta pegar as leis do mundo, nem sempre elas são condizentes com as leis morais, com a ética. Nem sempre a gente consegue fazer essa correlação, manter essa linha relacionada a isso, né? Então, tem muitas coisas que, dentro até de processo terapêutico, a gente vê como é delicado falar algumas coisas que poderiam ser verdade, mas que eticamente você sente que não deveria falar para a pessoa, porque vai machucar, vai piorar o estado dela. Então, acho que a André Luiz que fala sobre isso, né? Muitas vezes é melhor uma mentira que consola do que uma verdade que fere. E isso tem muito a ver com ética, que se a gente for levar o pé da letra, a verdade é sempre a verdade, não importa, doa quem doer, nós não vamos nos conectar com esse valor, com a ética, né, com essa consciência. E se a gente pensa nesse sentido, quantas coisas podem e devem ser modificadas porque eticamente não fazem sentido, né? Essa semana eu tive uma experiência interessante sobre isso. Eu comprei uma máquina e com 15 dias a máquina parou de funcionar, de sugar a água. E aí eu pedi, estava com garantia ainda, né? Pedi na garantia e a empresa muito atenciosa, só que eles não passavam um código de rastreio, assim, falavam que iam mandar outra máquina, mas porque não tinha assistência próxima, né? Mas ficava meio sem resposta, assim. Sei que daí eu consegui marcar assistência e o rapaz de Tangará estava passando aqui, ele veio e viu que tinha um caquinho de vidro dentro da máquina que estava impedindo sair a água. Ele chegou num dia e o pessoal da empresa no outro dia com a máquina, mas sem ter me avisado, sem nada, né? E aí eu falei, daí todo mundo falou, nossa, ganhou uma máquina, porque daí ia ficar com duas, uma arrumada, a outra novinha na caixa, né? Falei, caramba. Eu poderia, porque estava dentro ali né? Não tinha nada que me impedisse ou que eu tivesse obrigação de devolver ou alguma coisa assim. Então, dentro da lei estava tudo certo, porque supostamente a outra estava estragada, para eles não faria sentido levar de volta, porque é um custo, enfim, a empresa não leva, né? E eu poderia ter ficado com as duas máquinas. Eu entrei em contato com a empresa, falei, ó, vem buscar, por favor, porque a tentação é grande de deixar aqui e fazer outra coisa, né, dar para alguém, ou, sei lá, vender. Ainda comentei com meu pai, falei, se não vierem buscar, a gente vai rifar para mandar o dinheiro para o Igor. Mas, felizmente, também eles não me responderam lá no chat, só pediu para esperar 72 horas, mas daí no outro dia o rapaz da meta chegou, então, leva. Porque são essas experiências, essas pequenas coisas onde a gente testa, né, essa questão da moralidade. Eu podia ficar bem quietinha e agradecer e obrigado, ou ter mandado a máquina que tinha supostamente estragado, sei lá, e ficar com aquela. E é onde a gente pega, né, no dever ali, que é tão fácil de justificar, já estava aqui, por que devolver? Então, foi uma experiência, assim, onde eu percebi esse movimento e quantas vezes, né, do dia a dia, a gente tem esses convites do que é certo e muitas vezes você está amparado pela lei, você está com justificativa de fazer alguma coisa, mas nem por isso eticamente é correto, né?
Onde eu parei? Aqui. A ideia de que as metanoias, como mudança de estado mental, promovem a transformação garantida do homem, levando-o finalmente à libertação, contrastam com a posição rígida da ortodoxia de que a fé em Jesus é o caminho para a salvação. Esse dogma da Igreja, no entanto, pode ser interpretado de maneira esotérica. A filosofia é salva por sua inquebrantável fé na luz do alto. Ora, como Jesus é o símbolo dos princípios superiores do homem, a fé em Jesus, como um aspecto da luz do alto, é um instrumento da salvação da alma. Mas por que a Sofia tem que proferir tantas metanoias? Por que reclama insistentemente que seus inimigos estão procurando tirar a sua luz? Essa aparente, infindável litânia reflete a realidade de que mesmo os discípulos avançados são assediados por emoções e pensamentos negativos, ainda que mais sutis. Esses são os verdadeiros obstáculos da alma. A experiência ensina que esses obstáculos terão que ser superados inúmeras vezes, pois seguidamente vamos escorregar e cair, em virtude dos nossos condicionamentos enraizados, obscurecendo cada vez mais a nossa luz. No caminho, as quedas são inevitáveis. A característica do discípulo, porém, é sua capacidade para se levantar depois de cada queda, como demonstra a Sofia, com determinação redobrada, de não mais errar e prosseguir até que o aprendizado seja consolidado e as falhas inteiramente superadas. O texto mostra, porém, que isso só ocorre bem perto da meta final, pois os inimigos da alma estão sempre mudando de forma, demandando nossa atenção constante aos pensamentos e às emoções. Os inimigos traiçoeiros que se escondem e atuam no interior de cada ser humano. O fato do mito apresentar 24 metanoias e canções de louvor é indicativo de que o processo evolutivo envolve várias etapas. Podemos imaginar duas vias para o processo de crescimento ou evolução, usando a imagem da subida de uma elevação, que pode ser por uma ladeira ou por meio de uma escada com degraus. Apesar da realidade de uma combinação dos dois processos, é importante termos em vista certas descontinuidades inerentes ao mundo das formas. Vemos na natureza que a forma física de certos animais oferece um fator limitativo temporário ao seu crescimento. Assim, a serpente, a tartaruga e outros animais precisam periodicamente descartar sua casca protetora para continuar a crescer. Gente, olha que Sofia também é biologia. Eu estava tão preocupada essa semana que eu peguei a minha tartaruga que fugiu do aquário de novo. Ela foge quase todo dia. E ela estava soltando as casquinhas assim em cima, os quadradinhos bem certinho. Eu falei, nossa vida, vou ter que levar no veterinário, como é que trata a tartaruga, né? Achei que fosse um problema. Aí agora, ela vi aqui que ela descarta a sua casca protetora para continuar a crescer. Que bonitinho. Então tá tudo certo no processo da minha tartaruga. Agora vamos refletir sobre o texto aqui. Eu acho que dá para tirar do texto. Não, pode falar, Marcos. Não, acho que é a mesma coisa que eu vou falar. Dá para tirar desse trechinho aqui que tudo que a gente tem, que a gente não pode perder, é a fé. Nós temos, na verdade, o tempo e não podemos perder a fé. Porque errar e cair, levantar, e subir, descer, a gente vai, né? Então, é o tempo, tem que ter tempo para fazer essa jornada, mas não pode perder a fé nessa jornada. O cair e levantar, né? Era isso que eu tinha. Deixa eu até anotar aqui um negócio também. Achei. Que a transformação do homem acontece através do seu estado mental, na mudança do estado mental através das metanoias, né? Aí, esse contraponto que ele fala aqui, que eu acho bem interessante também, que na igreja ortodoxa,
a fé em Jesus Salvador é o único caminho para a salvação, mas num sentido externo, e não de luz, né, de liberação ou de como seguir. Então, aqui até ele fala isso, ó, me perdi. Transformar a mente como o próprio instrumento. No entanto, pode ser interpretado esse dogma da igreja, no entanto, pode ser interpretado de maneira esotérica. Psofia é salva por sua inquebrantável fé na luz do alto. É como se, é isso que você falou, ela tem fé no processo. Ora, como Jesus é o símbolo dos princípios superiores, a fé em Jesus como um aspecto da luz do alto, o instrumento da salvação. Mas a fé assim, eu posso chegar lá, eu posso me transformar. Não é a fé que Jesus vai estender a mão lá onde ela está e puxar ela de lá e levar para o lugar da salvação. Mas que ela tem condições de chegar onde ela pode chegar, né? Acho que só uma logística diferente ali no processo que muitas vezes a gente leva essa ideia de que até os arrependimentos vão resolver ou vão te salvar, mas é o processo, é na caminhada, né? E a caminhada só pode ser feita por ela. Ninguém pode caminhar por ela, assim como ninguém pode caminhar por nós. Apesar da gente ter o apoio, saber para onde ir e ter essa referência da direção e poder ter fé no alto, mas é de a gente chegar até lá, né? E não de ser salvo ou de dar saltos, pular daqui para lá. Foi essa a percepção que eu tive. Eu anotei na última aula, porque Jesus também viveu nesse plano, né, temporal. Então ele fala, não lembro mais agora numa parte do texto aqui na última aula, que Jesus e Piste e Sofia devem ser vistos como os dois lados da mesma moeda, né, o que a gente já viu. Aí ele traz também que após a iniciação, a consciência de Jesus torna-se atemporal. Ele chama de iniciação de Jesus aquele período que ele ascendeu os céus, né, depois do desencarne dele, capaz de abranger todos os planos da manifestação, totalidade. Então, o tempo de Jesus aqui também era o nosso tempo Cronos, né? É esse tempo que a gente tem, e a gente não consegue entender o todo, porque o próprio Jesus, o próprio texto traz isso, né? Que Jesus só conseguiu abranger todos os planos de manifestação após o desencarne dele, né? Então, é o que a gente sempre fala, pô, mas por que as coisas acontecem? Por que eu tenho que passar por essa prova? Por que, sei lá, me acidentei? Por que caí? Por que me separei? Mas a gente não consegue abranger, a gente não consegue ter uma compreensão maior disso, né? Por isso que esse é o nosso tempo, esse é o nosso tempo Cronos, não é um tempo atemporal, né? Então, na verdade, o que a gente tem é a fé, é manter a fé no processo, é o que você falou. É a única coisa que a gente tem, que essa fé é diferente, né? Que É essa diferente. fé... Muito bom, isso mesmo. E aí esse tempo, é como se ele se materializasse através da encarnação e das experiências reencarnatórias, né? Eu fazer com o que eu tenho aqui, agora, hoje, com o tempo que eu tenho, gerar oportunidade de crescimento, de transformação. E aqui ele diz, né, que o processo evolutivo envolve várias etapas, ele não é uma linha, né, na diagonal que sobe, é um processo onde a gente vai e tem suas quedas. Eu acho importante a gente ter essa percepção assim, porque tem aquela cena na série The Chosen que a Maria acaba voltando, né, as tendências dela, e ela volta lá para o submundo que ela vivia, e aí eu acho que é Mateus e Pedro que vão atrás dela, se não me engano, e aí ela fala que ela não vai mais voltar porque ela caiu de novo, né? Então,
como se não tivesse o direito ou não pudesse cair em erros, fraquejar dentro das dificuldades, né? E, de certa forma, a gente tem isso numa perspectiva muito forte, tanto religiosa quanto social também. Porque uma pessoa hoje, se ela erra, minha nossa, ela rotulou, é o resto da vida ela é aquilo. Se ela cometeu algum equívoco e ela passa a se acreditar aquilo, né? Então, e a gente reforça isso a cada instante, é como se não tivesse a permissão de mudar, ou de fazer diferente, ou de tomar consciência. Daí algumas pessoas falam assim, mas essa lei do esquecimento aí não faz sentido, porque seria muito mais fácil a gente lembrar dos nossos erros para não fazer de novo. Mas pensa, se nessa encarnação a gente comete um erro e tem dificuldade de se libertar desse erro e pensar que nós somos aprendizes, que a gente está em processo de evolução e que nós vamos errar sim, que nós vamos cair sim, que faz parte da nossa condição, imagina se a gente lembrasse tudo aquilo que nós já fizemos de uma forma assim deliberada, porque hoje a gente não faz mais o mal deliberado, por escolha, por prazer em fazer o mal, a gente faz por ignorância, sem querer, né? Sei que tem algumas pessoas que ainda não, mas estamos caminhando para essa transformação. Mas já é difícil para a gente se perdoar quando a gente erra, comete equívocos assim tão simples, magoa uma pessoa, chateia alguém, não faz alguma coisa direito como deveria ser feito, e carrega isso como um rótulo. Imagina, então, se a gente lembrasse de tudo que já fez. Então, por isso que é uma dádiva, para que a gente consiga reiniciar. Então, eu vou zerar nessa experiência agora, só que eu já tenho a carga de experiência. Isso a gente não perde. Eu posso não lembrar do que eu fiz no nível racional mesmo, né, do prático ali. Mas eu sinto, eu sei, cada um de nós sente até onde já caminhou, o que já desenvolveu. Isso é o autoconhecimento. Quais são as minhas tendências ainda? Eu fico com a máquina de lavar ou devolvo a máquina de lavar? A gente observa as próprias tendências nessas pequenas experiências, né? A gente se sente a partir disso. E para isso precisa estar o desenvolvimento da consciência, a percepção, a mente utilizando da mente, essa trajetória. Para ir fazendo renovação no caminho de retorno à casa do Pai, como ele diz aqui. Acho que eu falei de uns 3 assuntos, não sei se eu terminei algum. Cada metanoia pode simbolizar uma determinada etapa ou estado de consciência na vida do indivíduo. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Indicando que numa vida totalmente voltada a Deus, o indivíduo pode queimar etapas. Eu já li isso aqui? Eu parei aonde? Em crescer? Foi lá na tartaruga. Página Esse aqui é legal também, ó. Com o ser humano, dá-se o mesmo, porém num sentido psíquico. As formas, estruturas e instituições que oferecem proteção, segurança e certo escopo para o progresso, eventualmente esgotam sua utilidade e tornam-se como um sapato apertado, um fator limitativo para o crescimento subsequente. Nesse caso, torna-se necessário descartar não só uma casca exterior, mas sim um condicionamento da mente, efetuando-se, portanto, uma metanoia, ou mudança de estado mental. Todo indivíduo sabe, por experiência própria, que essas mudanças interiores, que implicam na transcendência dos condicionamentos mentais, são extremamente difíceis. Daí o processo de libertação da alma e da prisão do mundo material ser descrito em todas as tradições como extremamente lento, penoso e laborioso, envolvendo a transformação do homem de dentro para fora. O mais provável é que cada metanoia simbolize uma etapa da renovação da mente no caminho de retorno à casa do Pai. É possível que cada metanoia simbolize um considerável período de transformação, podendo levar uma ou mais vidas dedicadas a superar certas limitações da matéria ou de estados mentais que obstaculizam a busca da luz do alto. Só avisar aqui. Chegou. Para alguém receber meu cachorrinho que chegou do pet shop. Cada metanoia, portanto,
cada metanoia pode simbolizar uma determinada etapa ou estado de consciência na vida do indivíduo. Nesse caso, 2 ou mais mudanças de estado mental poderiam ser efetuadas numa única encarnação, indicando que numa vida totalmente voltada a Deus, o indivíduo pode queimar etapas, como parece ser o caso dos grandes místicos. Convém lembrar que, a exemplo de outros ensinamentos esotéricos, não só os nomes, mas também os números usados no texto são simbólicos e não devem ser tomados literalmente. Em A Voz do Silêncio, que é da Helena Blavatsky, é dito que um Shela que entrou na corrente, numa vida geralmente antiga, a meta, ou seja, alcançando a outra margem, sua libertação da roda da vida, a roda de Sansara, em seu 7º nascimento sucessivo. Como a peregrinação da alma fora do seu lar, ao que tudo indica, dura muitas e muitas vidas. Seu destino após a morte, ao fim de cada encarnação, torna-se extremamente importante. Será visto nos livros 2 e 3 que o destino da alma após a morte é determinado por 2 fatores: o grau de retidão em sua encarnação anterior e o fato de ter recebido ou não mistérios até o nível de mistério. Como descrito no capítulo 103, mesmo um homem justo que não cometeu pecados em sua vida, se não tiver recebido algum mistério, passará de forma leve e breve pelas punições dos julgamentos, não podendo, contudo, ser elevado ao reino de luz. Portanto, não basta o homem ser justo para que admiti-lo ao reino de luz. Ele deve antes receber os mistérios. Infelizmente, os sacramentos, ou os mistérios instituídos por Jesus, foram abafados e distorcidos pela Igreja. É provável que, no entanto, que esses mistérios ainda estejam disponíveis aos verdadeiros buscadores, sendo ministrados por seres de luz dos planos interiores ou por seus agentes nesse mundo. Olha que legal, espero que a gente esteja buscando. Aqui, eu lembrei daquela passagem, né, da doutrina espírita, que diz que não basta não fazer o mal, que a gente precisa também fazer o bem. Então, se nós passamos pela vida sem cometer pecados, digamos assim, sem ter erros, a gente pode até passar meio tranquilinho lá para o plano espiritual, vai ficar aquela coisa meio morna, mas nós não vamos acessar os mistérios, ou seja, a gente não vai passar de fase no jogo da vida. Tipo, evoluir, né? Igual o Mário lá, que pega um monte de estrelinha, daí ele consegue uma nova fase, um novo mundo. E nesse novo mundo, daí ele vive novas experiências, novas situações, um pouquinho mais difíceis, e ele vai evoluindo. A vida é um grande jogo de videogame, na verdade. Foi muito bem inspirado. Muito interessante também isso, né? É legal, assim, porque eu gosto de ir vendo essa conexão com aquilo que, de alguma forma, a gente já sabia, que faz sentido para nós, esse processo de etapa e como isso vai acontecendo na vida, na peregrinação da alma, fora do seu lar, ou seja, aqui no mundo material, né? Aqui nós estamos fora do nosso lar, que é o plano espiritual. Ao que tudo indica, dura muitas e muitas vidas. Seu destino após a morte, ao fim de cada encarnação, torna-se extremamente importante. O destino da alma após a morte é determinado por 2 fatores, olha só. Pelo grau de retidão em sua encarnação anterior e pelo fato de ter recebido ou não mistérios até que nível de mistérios. Então, a retidão, eu acho que é no sentido de... retidão, você tinha falado ali antes, usou aquele termo... ética, não é? Ética e moral tem uma diferença, mas é nesse sentido, né? De você buscar agir com o coração, nessa conexão com a sabedoria crística que existe dentro de nós, e também o alcance e quais alcances desses mistérios, que seriam as virtudes, né? O desenvolvimento de determinadas virtudes. Ou seja, não basta só tolerar, a gente tem que aprender a amar. Lembra da passagem que a gente já leu alguns encontros atrás, que ele fala que a nossa consciência vai ser o juiz que vai julgar quando a gente desencarnar, né? Uhum.
Conversou aí com o que ele disse. Fez uma conexão. Que ele fala que, no outro já, mas do tesouro da vida, né? Eu achei interessante também essa passagem, não sei se eu já notei alguma coisa sobre isso, eu gosto muito desses contrapontos com a igreja. Infelizmente, os sacramentos ou mistérios instituídos por Jesus foram abafados e distorcidos pela igreja. Ó, aqui embaixo diz que o Evangelho de Filipe contém uma apresentação abrangente dos sacramentos de Jesus, usando uma terminologia diferente de Sofia, que parece ter sido, no entanto, a fonte de inspiração básica para a versão dos sacramentos instituídos pela igreja. Uma cópia desse texto foi encontrada na biblioteca de Nag Hammadi. Pode ser encontrada em português em apócrifos proscritos da Bíblia. Deixa eu ver o que é o 41 aqui, se é relevante. Já é outra coisa. Deixa eu só pesquisar uma coisa aqui, pessoal. Eu preciso me recordar. Tá, lembrei o que são os sacramentos que eu vim buscar aqui. O batismo, que marca a entrada na vida cristã, purificação, né? Depois a crisma, a eucaristia, a penitência ou a confissão, a unção ali dos enfermos, o matrimônio. Então, esses são os sacramentos. São fundamentais na vida dos católicos, né? E aqui ele coloca isso, que de certa forma, foram abafados e distorcidos pela igreja, porque é como se a gente pegasse as virtudes e transferisse para esses sacramentos. Então, assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser batizada, eu preciso fazer crisma, primeira comunhão, crisma, casar na igreja, batizar meus filhos na igreja, viver. Isso são as virtudes ou os tesouros que a igreja propõe. Então, se eu fizer isso, eu estou adquirindo, né? Eu estou evoluindo ali, estou seguindo os patamares. E aí a proposta aqui de reflexão é que isso não tem nada a ver com desenvolvimento de virtude, com levar a tesouro. Eu vou lá e me confesso, né? Peço perdão lá no domingo pelos meus erros da semana, mas eu volto, continuo fazendo tudo de novo sem refletir sobre o meu processo da vida, sem entender o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, como eu acesso essa consciência divina, né? Então, realmente, assim, parece até que nem está falando da mesma coisa na minha interpretação, que não tem nada a ver sacramento com os mistérios, mas tem. Que coisa. Você citou a voz do silêncio, eu peguei aqui, e tem um ponto aqui que ele fala, que a Blavatsky fala, né? 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara, te levarão através de 3 estados ao quarto, e daí aos 7 mundos e aos mundos do eterno repouso. Então, ele cita uma primeira, uma metáfora, né? Ele fala sobre a sala da ignorância, que talvez seja um mundo que a gente ainda vive. Aí ele fala uma segunda sala, que é a sala da instrução. Talvez isso, quando ele trata aqui dos iniciados, esse tipo de coisa, talvez esse seja um mistério recebido, né, nessa sala da instrução, que daí vai levar uma terceira sala, que é a sala da sabedoria, que é a sabedoria é quando você vai viver, na verdade, na prática, essa instrução que você recebeu, senão você pode passar, eu acho que passa um mundo, enfim, passa a vida recebendo instrução, recebendo orientação, recebendo esse tipo de coisa, mas não internalizou, né? Você não internalizou isso, enfim, você não está vivendo aquilo, né? É uma informação a mais que você tem. Então, me parece que ele fala aqui que, então, existem esses 2 condicionamentos aí, né?
o que você recebeu de mistério, talvez então seja essa iniciação que você recebe durante a encarnação e como você agiu durante a encarnação, né? Talvez se você ficou nessa sala da ignorância e você agiu de uma forma correta durante a encarnação, ela fala aqui, né, que a coisa vai ser mais branda após o desencarne. Uhum. Talvez se você recebeu toda essa instrução, você tinha esse conhecimento, né? Você recebeu essa orientação, não distorcida como ele fala aqui, né? Como a igreja distorceu, enfim, tomou para si a verdade e não deixa com que enfim, toda essa massa de pessoas acabe desenvolvendo isso e busquem dentro de si mesmo, né? Esse autoconhecimento. Sim. Então fica aquela busca externa. Então, eu achei interessante, né? Porque todas essas, enfim, religiões esotéricas, elas buscam esse desenvolvimento, né? De cada ser humano e que a fonte está dentro de cada um, né? Mas, infelizmente, a religião tradicional aí que a gente tem, ela não busca dentro do ser humano, ela tem essa busca extrínseca, né? Na verdade, Uhum. é uma religião exotérica, né? Com X, não com S. Então, essa é a Sim. diferença. Ora, é o Salvador, Deus em algum lugar, o soberano, o próprio padre, o papa, né? Sempre tem, hierarquicamente, eu sou o último e eu não tenho poder sobre mim mesmo. Eu dependo da salvação externa, eu dependo do perdão, da intercessão, desse movimento externo, e eu sou, né, mero coadjuvante ali na história e tenho que simplesmente seguir, sem me colocar como responsável pelo que eu faço, pelo que eu sinto, pelo que eu desenvolvo, né? Pelo menos dentro do segmento da homilia, essa é a proposta. Hoje a gente vê muitos padres falando abertamente sobre, até de uma forma assim mais psicológica, terapêutica mesmo, sobre comportamento, e não só na Igreja Católica, alguns pastores também falando sobre questão moral mesmo, sobre as nossas escolhas, mas ainda assim não tem um incentivo a olhar para dentro, a autorresponsabilidade, a autossalvação, né? É sempre esse movimento externo ainda de buscar fora. Bem profundo esse capítulo aqui. As metanoias. Ah, não, esse aqui era do caos. Metanoias e iniciações é o próximo que a gente vai ler. Como já está dando o horário, acho que nem vamos começar, né? Mais um. Bastante pano para manga esse aqui, achei muito bom. Vou ler de novo e fazer algumas anotações. Alguma coisa para comentar, Natália, Mari? É só no que vocês estavam falando, me lembrou daquela parábola da Bíblia sobre os dons, que ele deu para um servo, deu 10 dons, para um servo deu 5, para um servo deu só um, aí o que tinha um enterrou e não multiplicou. Foi isso Uhum. que me lembrou também quando falou dos mistérios, que às vezes a pessoa tem o sacramento da igreja, mas você falou que pede o perdão no domingo e comete o pecado na semana. Seria o fato da Uhum. pessoa ter o dom e ir lá enterrar, né? Não trabalhar o dom, exercer o dom e botar aquilo ali para multiplicar. Linkou aqui na minha Isso, mente. legal. É legal, né? Esses links que a gente vai Conexões fazer assim. que só reforça a percepção que a gente já tem e vai ajudando Sim. na nossa É como conexão. se a gente fosse construindo através do conhecimento que a gente já tem, vendo que a gente está no caminho certo, porque está tudo se encaixando. Assim. Sim, verdade. Por enquanto, está trazendo algumas Não está afirmações, indo, né? está reafirmando. Muito bom, gente. Legal. Adorei mais um estudo, sempre muito bom. Obrigado pela presença de vocês. A gente se Até vê na semana que próxima vem. segunda, então. Obrigado a você. Tchau. Tchau. Tchau.